Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gente conversar mais um pouquinho, né? E eu queria perguntar para você, é pecado a gente ficar irado? Né? Porque, vamos ser realistas, vai. Em algum momento da nossa vida, né? Ou da nossa semana, você vai sentir o sangue subindo, aquela vontade de responder, de agir, de fazer determinadas coisas, né, que a gente fala, eu tô com raiva, né? Então, assim, esse sentimento de raiva, né, de ira, né, ele é pecado? É errado eu sentir ira? É pecado eu sentir raiva, né? Eu acho legal falar sobre isso porque, primeiro, nós somos seres humanos emocionais. Então, por ser emocionais, nós temos emoções. Eu geralmente costumo dizer assim para as pessoas que estão à minha volta que a raiva em si não necessariamente é um sentimento ruim, porque ela está querendo dizer para você que você foi desrespeitado, que você perdeu ali, que alguém passou do limite com você de alguma forma, então você ficou irritado. Agora, o problema é o que você faz com esse sentimento, entendeu? Então, não é errado você sentir raiva. Também não é errado você sentir a ira. Não é errado, tá bom? O problema é justamente como você lida com isso. Essa é a questão, porque, irmãos, nós vamos ficar irritados, nós ficaremos irados com algumas coisas que nós vamos ver durante o nosso dia. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim, ó: irem-se, mas não pequem. Não deixem o sol se pôr sem que vocês tenham lidado com a causa de sua ira. E nesse texto aqui, onde ele fala irem, mas não pequem, ele está citando o texto de Salmos 4, versículo 4. Né? Então, você pode irar, agora, você não pode pecar, entendeu? Você pode se irar. E aí que está o esquema agora, cara, de verdade. Então, muitas pessoas vão falar assim, mas Jesus, lá em João 2, ficou irado e ele pegou, fez um chicote e ele bateu nas pessoas não, né? Ele bateu nas mesas, ele virou as mesas, então tá tudo bem se eu ficar irado e eu dar um murro na parede, ou se eu ficar irado e eu não xingar uma pessoa, mas xingar. Tá tudo bem se eu não ofender uma pessoa, tá tudo bem se eu irar, desde que a minha ira não seja, o alvo seja uma pessoa, né? Na verdade, cuidado com isso, né? Porque assim, em outro texto, acho que Tiago vai dizer que a ira do homem, né? Ela não decreta, ela não libera, ela não executa a justiça de Deus. Então, lembra que eu disse que quando nós estamos irados ou com raiva é porque nós nos sentimos desrespeitados? E aí a gente quer fazer algo a respeito disso, né? A gente viu alguma coisa, alguma situação que cruzou o limite, a gente quer fazer algo a respeito disso, a gente quer executar justiça. A gente se sentiu injustiçado e a gente quer executar justiça. Mas Tiago, se eu não me engano, vai falar isso, olha, a ira do homem não executa a justiça de Deus. Então, por mais que você na sua ira tente trazer a justiça, a sua justiça ainda será falha. Porque Isaías fala isso, porque para Deus a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, por mais que você ache justo o que você está fazendo, o que você está executando, diante de Deus não é isso. Então, o escritor também, a Bíblia também vai dizer para a gente que minha é a vingança, meu é o juízo. A justiça, o juízo, a ira é de Deus. E há um tempo decretado por Deus onde Ele vai executar a ira dele. Há um tempo. Ele já liberou esse dia, né, que vai ser o derramar das taças. O derramar das taças é onde Deus vai derramar e vai, de verdade, executar toda a sua ira, toda a vingança dele. Ele tem um dia executado para isso. Então, a pessoa que te desrespeitou, a pessoa que te defasou, que não foi justa com você, que não foi correta com você, né? Deus vai cobrar isso. Ele vai lidar com isso, porque a vingança é dele, né? O juízo é dele, pertence a ele. Então, se você tenta executar a justiça, se você tenta executar o juízo, né, baseado na sua ira, na sua situação, você nunca será justo o suficiente, você nunca será, na verdade, correto o suficiente para executar isso. Por que Jesus, então, pôde, naquele momento, fazer o chicote e ele virar aquelas mesas e ele expulsar ali os cambistas e os bois, as ovelhas daquele lugar? Porque minha é a justiça e meu é o juízo, minha é a vingança. Jesus é Deus.
né, e ele não estava operando, né, aquilo baseado num sentimento simplesmente humano de indignação e de raiva, mas o que a Bíblia diz, né, o escritor próprio fala lá de João, que o zelo pela casa de Deus me consome. Então, ele foi consumido pelo zelo de Deus naquele momento. E ele executou, mas não vê relatos de que ele bateu nas pessoas, ou de que ele, né, fez alguma coisa contra as pessoas. Ele virou as mesas porque vocês fizeram da casa de meu pai uma casa de negócio, de câmbio, e não é isso. Então, Jesus é o próprio Deus, ele é Deus. Inclusive, ele é o Cordeiro de Deus, como diz Apocalipse, que em sua justiça executará o juízo. Então, Jesus pode executar o juízo porque ele é o cara escolhido por Deus para fazer isso, para executar a ira de Deus. Você está entendendo? Então, Paulo também vai falar, amigos, irem, mas não pequem. Então, eu posso ficar irritado? Eu posso ficar irado? Sim, posso. É natural, é comum que isso aconteça. Agora, eu preciso tomar cuidado para não pecar. E aí o conselho de Tiago vem muito bem nesse sentido. Ou seja, todo homem, né, rápido para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, você pode se irar, mas se você ira todo dia, o tempo inteiro também, se você vive irado, você precisa do fruto do Espírito no seu coração, da paciência, né, da paz, da alegria, entendeu? Da temperança, você precisa disso, tá? Mas é normal enfrentarmos momentos de ira. E nesse momento, o que você faz? O que eu faço? Quando às vezes estou muito irritado, eu estou irado com alguma situação, eu me retiro. Eu gosto de ficar em silêncio. Eu gosto de me isolar um pouquinho e falar, porque agora não estou legal. Se eu conversar nesse momento, eu vou ferir alguém. Se eu falar alguma coisa nesse momento, eu vou machucar alguém. E não é isso que eu quero. Então eu me retiro, eu me calo. Eu geralmente vou orar quando eu estou irado. E eu vou lá para Deus e eu falo, Jesus, eu estou muito bravo. Eu estou muito irado com essa situação, Senhor. Porque eu estou me sentindo assim, porque eu estou me sentindo dessa forma, porque isso aqui está me incomodando, Senhor. Mas eu quero entregar nas suas mãos, sabe? Então, é difícil, amigos, porque muitas vezes você passou por uma infância que gerou em você muitos traumas e você teve que conter muita emoção, né? E isso vai se manifestar na sua adolescência e na sua fase adulta como acessos de raiva e acessos de ira. Isso não é de Deus. Jesus quer te libertar disso. E eu estou falando aqui, amigos, e eu acredito que eu tenho propriedade para falar isso para você, porque você tem uma pessoa que teve problema com ira nesse mundo, essa pessoa sou eu, sabe? Eu tive uma infância meio difícil, né, e tal, na minha adolescência tive meus problemas, mas, cara, isso perseverou, essa ira, sabe, de guardada e em determinado momento ela explode. E eu aprendi agora, né, com a graça do Senhor Jesus também, pessoas ao meu redor, a conversar sobre isso. Então, quando eu me estou sentindo irritado, irado, eu tento o máximo possível traduzir a minha indignação em palavras que façam sentido. Então, olha, eu estou muito chateado, eu estou com raiva agora, porque eu estou sentindo que você não está me ouvindo. Eu estou sentindo que você não está prestando atenção em mim. Eu estou sentindo que você não respeitou esse limite que eu defini. Então, eu estou muito irado, eu estou com muita raiva disso. Eu gostaria que você entendesse isso e não fizesse mais isso, beleza? Então, você entende? Traduzir a sua emoção em palavras inteligíveis, porque as palavras falam mais do que gritos. E se você precisa gritar, é porque você está longe emocionalmente dessa pessoa, ou de quem quer que seja. Então, é muito importante você manter o controle. Então, amigos, em resumo, é isso. Você pode se irar, você só não pode pecar. Então, peça a ajuda do Espírito Santo, né, para que ele possa dominar você e gerar em você um fruto, né, no lugar da ira, o fruto do amor, o fruto da perseverança, né? Então, eu queria nesse momento orar por você. Se você tem esse problema com ira, né, eu quero orar por você, porque da mesma forma que o Espírito Santo de Deus tem me ajudado e me ajuda e, sabe, e me liberta disso, ele também vai te ajudar, tá bom? Então, Senhor Jesus, eu oro agora pelo meu irmão que está ali do outro lado, pela minha irmã que está ali do outro lado agora, Senhor, que tem problema com ira e que não sabe se comportar em momentos de raiva e de ira, Senhor, não sabe expressar isso com palavras mansas e amorosas a respeito disso. Eu quero pedir, Senhor, que você agora alcance o meu irmão lá agora, Espírito Santo, toque meu irmão e a minha irmã, para que eles sejam curados disso, Senhor. Eu quero também te pedir, Espírito Santo, que você revele para eles a raiz
de toda essa ira acumulada, Senhor, que impede eles de agir de forma, Senhor, natural, humana, amorosa. Eu quero pedir que você venha manifestar o teu fruto, Senhor, na vida dos meus irmãos que estão assistindo agora mesmo, porque o Senhor não nos chamou para uma vida de ira, o Senhor não nos chamou para uma vida de raiva, ainda que nós viveremos com essas emoções, Senhor, enquanto estivermos nesse corpo, Senhor, mas não é teu desejo que nós, na nossa ira, Senhor, tentemos executar justiça ou juízo, seja lá o que for, mas nós confiamos, Senhor, que o teu juízo, que a tua justiça, que a tua vingança é melhor do que a minha justiça. Então, Senhor, nós depositamos em tuas mãos, Senhor, todo o desejo de vingança, desejo de justiça, Senhor, e confiamos que você, Cordeiro, executará toda a justiça, todo o juízo da forma que precisa ser executado, em toda medida que precisa ser feita. E nós nos arrependemos da nossa ira, da nossa raiva, Senhor, e confiamos e pedimos que você nos ajude a lidar com a nossa ira, com a nossa raiva, com as nossas emoções de forma santa, de forma pura, de forma bíblica, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Abençoo você e que você tenha um dia incrível e que você vença isso no poder do Espírito Santo. Shalom, shalom!